Boa tarde a todos. Que Jesus possa estar conosco, né? Em nossos corações, em nossa mente. Que todos sejam muito bem-vindos. É muito bom estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre as questões do Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que fala sobre a lei de progresso. E o tema hoje é progresso da legislação humana. E nós estamos passando por um período no nosso país, no nosso Brasil, com inúmeras dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades na política, com os nossos governantes. E muitas vezes os pensamentos que nos envolvem são: será que isso não vai passar? Será que não tem uma melhora para o nosso país? Cada vez que nós mexemos, mais coisa aparece. E aí? Se eu pudesse, eu ia morar em outro país. São esses pensamentos que muitas vezes nos envolvem. E a gente sai da nossa casa e vai fazer as nossas atividades diárias, no supermercado, na padaria, e encontramos pessoas nessa mesma situação, com esse pensamento, com essa potência de pensamento envolvida. E muitas vezes num desequilíbrio, numa perturbação imensa. E o que nós fazemos? Qual é a nossa posição? Nós adentramos nesse pensamento, nessa perturbação, e levamos essa perturbação para o nosso lar. Mas a pergunta que fica é: por que nós já podemos fazer a diferença? Por que nós já podemos fazer a diferença? E não adentrar nesse pensamento negativo que assola a maioria da população. Porque nós já temos o conhecimento das leis de Deus. O que nós estudamos aqui são as leis de Deus, que Jesus trouxe, exemplificou, vivenciou. Por quê? Há encarnações e encarnações. Nós estamos deixando as leis de Deus de lado. Nós estamos negligenciando a lei de Deus. Por isso que Jesus veio à Terra, para exemplificar, para mostrar o real sentido dessas leis, para mostrar que o Pai, Ele é amor, Ele é justo. Então, nós vamos deixando de lado e vamos adentrando a esses pensamentos negativos, esquecendo que há uma harmonia universal, que essas leis divinas, ela rege tudo. É igual a nossa casa quando nós vamos arrumar. Quando nós vamos arrumar, fazer uma faxina na nossa casa, nós não tiramos as coisas de lugar? E é isso que está acontecendo no nosso país. Está tendo que remexer nas coisas. E muitas coisas estão aparecendo. Mas que nós possamos saber nos posicionar como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas diante dessas dificuldades. Porque aí sim eu vou ser capaz de ajudar o meu irmão e não de adentrar nesse pensamento negativo, porque eu sei que eu já posso fazer diferente. Então, que a gente tenha certeza que há uma harmonia universal e que a lei de Deus, ela está presente sempre. Mesmo a gente negligenciando, ela se faz presente. Temos que ter essa certeza dentro de nós. Temos que lembrar que Jesus é o nosso governador, que há uma equipe benfeitora, espiritual, que rege tudo, que comanda sobre as ordens de Deus. Que temos nosso espírito Ismael, que cuida da nossa pátria, do nosso Brasil. Olha só, cada um fazendo a sua parte. Então, nós também temos que fazer a nossa.
É o convite de você também refletir e fazer um pouquinho, doar um pouquinho o seu tempo para o outro, refletir no que você estuda aqui e assim poder ajudar a si e ajudar toda a sociedade em que vivemos. Então, que possamos levar essa certeza dentro de nós, para que a gente não adentre nesse desequilíbrio maior. E quando a gente foge da lei de Deus, o que acontece quando nós fugimos da lei de Deus? Nós acabamos fazendo escolhas equivocadas, escolhas erradas, que gera sofrimento para nós. Porque nós esquecemos, nós fugimos, nós queremos fazer a nossa própria lei. Por isso a dificuldade, muitas vezes, né, de um casal. Vamos pegar, né, a mulher e o marido. Cada um quer ditar uma regra. Cada um quer mandar em um e outro, né? Eu quero falar o que ele tem que fazer, e se ele não fizer, aí começa a gerar as brigas, as discussões. Por quê? Porque eu quero ditar as minhas regras. Obedecer, será que nós gostamos de obedecer às leis? Não obedecemos muitas vezes às leis dos homens. Uma lei de trânsito, como é difícil para nós obedecer uma lei de trânsito. Quantas leis nós vamos deixando de lado, porque a gente quer passar à frente, porque a gente acha que nós somos melhores do que essa lei, mas o outro tem que respeitar. Se eu entro no banco, está lá a plaquinha, proibido usar o celular. Eu vejo a plaquinha e ignoro, e atendo o celular. Mas se eu vejo o outro fazendo isso, eu julgo e critico. Olha ali, a placa está em cima dele e ninguém fala nada, ninguém faz nada, ele não está vendo que é proibido? Então, primeiro, eu sempre julgo o outro, ao invés de analisar. Então, nós estamos aqui nessa proposta de nos tornarmos mais obedientes às leis humanas e, principalmente, mais obedientes às leis de Deus. Então, vamos refletir se todo esse conhecimento que eu vou adquirindo aqui, todo esse conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, das leis de Deus, eu estou aplicando na nossa vida. Porque é necessário uma compreensão. E nós temos dois significados: a compreensão do entendimento e a compreensão de quando eu aplico na minha natureza. Quando eu aplico isso em mim. Então, está faltando essa aplicação. Está faltando vivenciarmos, colocarmos em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo para nos tornarmos homens de bem, para nos tornarmos melhores pessoas. Aí eu lembro de uma fala de Haroldo em uma de suas palestras, que ele chama atenção para os espíritas. Por quê? A maioria dos espíritas estão vivendo, estão pensando como ateus. Por que ele fala isso? Porque numa dificuldade maior a gente sai da casa espírita e não coloca uma água para fluidificar. A gente não faz uma prece sequer no dia. Não fazemos o culto o evangelho do lar. Não trazemos os nossos filhos para evangelizar na casa. Olha só, eu venho aqui, eu aprendo, mas e na prática? Por que eu vou negligenciar essa lei se eu já sei que é a correta? Se eu já sei que é a mais certa a seguir e eu vou deixando de lado novamente? Quantas encarnações eu já venho deixando de lado essa lei? E nessa, agora, estão todos aqui encarnados, também temos a população dos desencarnados. Mas e nós? Estamos aproveitando a nossa encarnação? O momento é agora, não é para amanhã, não é o futuro melhor, é agora, porque nós podemos plantar agora para colher melhor depois, mas vai depender do plantio. Se eu continuar plantando o que eu estou plantando, o que eu vou colher? Se eu estou insatisfeito agora,
do jeito que está a minha vida, eu vou esperar o quê? Que as coisas caem do céu? Que a mudança seja externa? Se eu estou insatisfeito com alguma coisa, o que está faltando? Trabalhar dentro de mim? Está faltando me conhecer mais por dentro? Saber o que falta ajustar dentro de mim? O que está causando esse incômodo? O que está causando? É o outro? É a minha vida? O que está causando? Sou eu mesmo, que não me conheço, que não sei o que trago, não sei, e estou tentando descobrir. Por isso que eu estou com esse incômodo, com essa insatisfação. Então, vamos trabalhar nisso. Então, é necessário usarmos o quê? Todo aquele que usar a compreensão dessa lei de Deus poderá fazer a diferença. Poderá se tornar um homem de bem. Todos nós iremos nos tornar um homem de bem. Mas falta vontade, que nós vamos falar lá na frente. Então, como Haroldo disse, nós sabemos dos ensinamentos da doutrina espírita, mas não estamos aplicando. Estamos esquecendo de fazer a prece, estamos esquecendo de fazer o culto do lar, estamos deixando tudo de lado. E quer um exemplo maior, já que o nosso tema é sobre legislação humana? Todos nós sabemos que Deus é justo. Todos nós sabemos. Alguém tem dúvida disso, da justiça de Deus? Que nós teremos que... Aquele que infringir a sua lei terá que acertar contas? Todos nós temos certeza disso. Até alguém cometer uma falta conosco. Quando alguém comete uma falta conosco, o que nós queremos fazer? Justiça com as próprias mãos. Eu esqueço que aquele que infringiu a lei vai ter que acertar as contas com Deus e eu quero devolver na mesma moeda. Eu quero que ele sofra aquilo que ele me fez sofrer. Principalmente se passou despercebido na lei dos homens. Se foi um acontecimento que os homens não perceberam, que não teve uma punição imediata, muitas vezes eu me entrego a isso. Aí aquele que me agride com uma fala, eu devolvo na mesma moeda, porque ele não pode falar assim comigo. Eu não me controlo, eu não controlo esse impulso que eu tenho de muitas vezes agredir também. Então é isso que nós temos que ir revendo no nosso dia a dia. Eu não tenho que me tornar juiz e sentenciar o outro por uma falta cometida. Que eu me controle, que eu controle todo esse sentimento de raiva, de ódio, e que eu trabalhe mais o quê? O perdão, que eu melhore as minhas intenções, que eu melhore a sintonia dos meus pensamentos, que eu comece fazendo uma prece, e só assim que nós vamos começar a modificar. E Kardec, né, na primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, dessa questão, Kardec ele faz uma pergunta muito inteligente, e a gente pega esse exemplo de espírito para a nossa vida. Um espírito que passou por inúmeras dificuldades, e que organizou tudo bonitinho aqui para que a gente possa estudar, mas que ele passou por muitas dificuldades, né? Será que em nenhum momento da sua vida ele se perguntou, meu Deus, será que eu vou dar conta? Com certeza. Ele estava amparado, sim, por uma equipe de benfeitores. Até porque ele perguntou, cadê vocês? Teve uma época na vida dele que ele estava passando fome, estava passando por dificuldades. Ele falou, olha, nós estamos aqui, porque nós te amamos, por isso nós estamos te amparando. Nós estamos aqui do seu lado. E ele perseverou, ele foi mais forte do que aquele pensamento de muitas vezes desistir, de que não vai dar conta. E nós somos assim. Inúmeras tarefas chegam até nós e nós desistimos antes de tentar. Porque nós achamos que não vamos dar conta. Nós nos rebaixamos a um tal ponto. Isso mostra o nosso orgulho. Por quê? Porque eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de tentar, eu tenho medo de assumir novas tarefas. E eu acho que o que eu faço na vida já é suficiente.
Como eu vivo já é suficiente. Aí eu tenho o meu emprego, eu pago as minhas contas, eu estou em dia com a lei humana, já é suficiente. Mas e a lei de Deus? Quantas coisas passam despercebidas? Mentira, falar mal do outro, o pensamento negativo, porque nós estamos envolvidos sobre uma grande aparência. Então, aquele que está diante de mim não consegue enxergar isso, mas eu trago dentro de mim isso. Isso, na lei de Deus, não passa despercebido. Nas leis dos homens, tudo bem, mas não na lei de Deus. Então, nós temos que rever esses conceitos que nós trazemos, tão enraizados, e que muitas vezes a gente não para refletir. Eu não paro para refletir que eu falo mal do outro, que eu falo da roupa do outro, que eu falo da casa do outro, que eu vivo em função do outro. E o meu progresso está onde? Aí o que acontece? Eu entravo o meu progresso, porque eu vivo em função do outro. Eu não vivo a minha vida, mas a lei é de progresso. Mesmo eu, muitas vezes, entravando, vai chegar uma hora que nós vamos ser impulsionados. A gente tem que ter essa certeza. Aí a gente pega os exemplos da humanidade. Quantos exemplos nós temos de que pessoas que passaram por uma dificuldade, por uma dor, por uma doença, conseguiram vencer aquilo e estão trabalhando em cima daquilo. Estão trabalhando com aqueles que também têm o mesmo tipo de doença, têm a mesma dificuldade, abriram um abrigo, uma casa, estão trabalhando em cima disso. Por quê? Porque a vida que ele levava não é mais suficiente. Porque agora ele enxerga diferente. E essa dor, esse sofrimento, fez com que ele enxergasse diferente a vida. E agora ele abriu um novo campo. Um novo campo para que ele possa ajudar o outro, para que ele possa deixar um pouquinho tudo para mim, deixar um pouquinho esse egoísmo, viver só para mim e poder pensar no outro, ajudar o outro, dar um pouquinho de carinho, de afeto, uma palavra amiga. Ele abriu o seu campo de visão. Então, que a gente possa pegar todos esses exemplos da humanidade, Kardec, com seu exemplo grandioso na sua tarefa, e pensarmos, eu não reencarnei para ficar parado na minha encarnação. Há um trabalho grandioso quando nós vamos reencarnar para modelar o corpo de acordo com as suas necessidades. Há uma equipe envolvida nisso, que modela o corpo de acordo com o que você precisa. Depois uma equipe que junta ali o pai que você precisa, a mãe que você precisa, a família necessária para o seu adiantamento moral. Olha o trabalho grandioso para chegarmos aqui na nossa encarnação e desistirmos das tarefas. Para chegarmos aqui e falar, não, do jeito que está, tá bom. Tá bom, não precisa mais não, vamos continuar assim. Ou acharmos que já estamos numa idade avançada e desistir de estudar, desistir de perseverar. Será que é isso mesmo? Será que nós encarnamos para isso? Aí, quando voltarmos ao plano espiritual, a gente vai pegar a ficha, está lá, fez 30% do previsto para a encarnação. Por quê? Porque eu achei que era suficiente. É igual quando a gente vai fazer uma prova. A gente vai fazer uma prova na faculdade com 10 questões. Se você faz 2 questões, e o restante? Aí você quer ficar ainda na média, não é? Só que aí o que acontece? Vai ter que fazer uma nova prova, mais difícil, que vai ser nas férias, quando todo mundo estiver lá, né, podendo desfrutar das férias, você vai ter que ficar estudando. Somos nós que vamos ter que retornar, muitas vezes com uma família mais difícil, com um pai e uma mãe mais complicado, com uma dificuldade maior, porque na que você teve oportunidade, você não valorizou. Você só reclamava. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu tenho essa dificuldade financeira? Por que eu tenho essa dificuldade no meu corpo? A gente só
reclamava, e não agradecia, e não aproveitava as oportunidades. Então a gente retorna, e muitas vezes no momento mais difícil. Então nós que estamos aqui hoje, que possamos aproveitar essa oportunidade e fazer o que? A parte que nos cabe na obra da criação. Porque nós estamos aqui, nós reencarnamos justamente para chegarmos à perfeição e para fazermos a parte que nos cabe. Cada um tem a sua tarefa. Não existe tarefa mais importante do que a outra. Não existe. Um médico é tão importante quanto aquele que cuida da terra, que colhe o alimento. Porque senão não teremos alimento na nossa mesa. É tão importante. Mas muitas vezes a gente espera que caia uma tarefa grandiosa nas nossas mãos para que a gente mude. Mas não é assim. Você vai mudar nas suas tarefas diárias, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, Kardec, lá na pergunta 794, ele faz essa pergunta, ele questiona: por que a sociedade não pode ser regida apenas pelas leis de Deus? Será que tem necessidade das leis humanas? É isso que ele pergunta. Já que as leis de Deus são leis perfeitas, imutáveis, eternas, e está na nossa consciência. Todos nós temos acesso. Será realmente que tem a necessidade da existência das leis humanas? E os espíritos respondem: poderia se as compreendesse bem e se tivesse vontade de praticá-las. Então, falta essa vontade de mudarmos, essa vontade de vencer essa preguiça, essa inércia que nos encontramos, porque nós usamos toda essa energia que nós trazemos, usamos toda essa vontade que nós trazemos na busca de coisas materiais. Então, quando eu quero um carro, quando eu quero uma casa nova, eu fico um ano todo no esforço de conquistar. Aí eu deixo de sair, eu deixo minhas férias de lado, porque eu estou juntando ali para conquistar aquilo. Eu uso toda a minha energia em busca dos meios materiais. Agora, se eu pegar um pouquinho dessa vontade, um pouquinho dessa energia que eu trago e colocar em cima dos aspectos morais, em cima de trabalhar mais a paciência, de ser mais tolerante com o outro, de saber ouvir o outro, porque a gente atropela. A gente não sabe ouvir o outro. O outro, na sua dor, a gente quer passar por cima e falar que a gente tem dor também. Então, se nós usarmos essa vontade nesse lado, com certeza nós vamos tornar pessoas bem melhores. Então, falta essa vontade. Por isso que a lei humana, ela é necessária, mesmo ainda sendo uma lei transitória, ela é necessária. Porque essa lei, muitas vezes, vai te preparar para que você possa se tornar mais obedientes à lei de Deus. Na 795, Kardec pergunta: qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Por que as leis humanas são instáveis? Bom, nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos. Então, como que nós queríamos ter leis perfeitas, sendo espíritos imperfeitos, né? Então, a lei, ela é necessária. E à medida que nós formos progredindo, ela vai se modificando. Quando começarmos a progredir, tudo ao nosso redor vai mudar, mas depende de quem? Será que depende do governo? Não, depende de nós, de cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que doar um pouquinho de si. Por isso, a importância de sempre nos orientarmos a partir da lei de Deus. É importante isso. Perguntaram a Jesus qual é a máxima da lei de Deus. E ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu amo a Deus, quando eu elevo as minhas escolhas ao Pai, eu começo a pensar no próximo. Agora, quando eu pego as minhas escolhas e vejo apenas o ponto de vista humano, eu quero vencer. Eu quero passar à frente,
porque a lei é dos espertos. E eu acho que eu estou numa competição com o outro, que eu estou duelando com o outro. Então, que a gente possa, toda vez que tiver que fazer uma escolha, uma decisão, estamos na dúvida, que a gente possa levar o nosso pensamento até Jesus, fazer uma prece, nos orientarmos a partir das suas leis, porque aí a gente vai fazer melhores escolhas. Porque aí eu vou estar pensando na coletividade e não só em mim, como muitas vezes acontece. Eu só penso em mim, eu não penso na sociedade como um todo. E eu lembro que nesse feriado, na quinta-feira, eu fui na pracinha com a minha filha. E lá tinha um balanço, um suporte, com 2 balanços. Estava faltando um no meio, eu já tinha reparado, porque a gente estava ali. Aí eu saí dali e depois voltei. Quando eu voltei, eu reparei que tinha um pai com seu filho com umas ferramentas. Aí eu pensei, né, o que ele está fazendo com essas ferramentas? Você sabe que arquiteto repara em tudo, né? Repara na encanação, na infiltração, repara em tudo. E aí eu olhei assim e vi que ele estava colocando o balanço de volta. Ele pegou aquele balanço quebrado, levou para a sua casa, seja lá para onde, consertou aquele balanço e trouxe de volta. E aquilo me chamou a atenção, porque quantas vezes nós passamos por alguma coisa quebrada, né, na nossa rua, e a gente não faz nada, porque a gente acha que paga imposto e quem tem que fazer é a prefeitura, e não nós. Se todos nós fizéssemos um pouquinho daquilo que aquele pai fez, a sociedade não estaria melhor? O mundo não estaria melhor? Porque ele saiu de si e se preocupou com o todo, com as crianças que usam aquele balanço, né? Então, a mudança, ela tem que partir de nós, de dentro de nós. Que se a gente ficar esperando sempre do outro, sempre do governo, nós não vamos fazer nada na nossa vida, né? Então, que a gente possa respeitar mais a fila, que a gente possa obedecer a sinalização de trânsito, que possamos obedecer às regras e às normas que regem a nossa sociedade, para que assim a gente vá desenvolvendo os nossos sentimentos e cheguemos a respeitar mais as leis de Deus. Na pergunta 796, Kardec questiona: por que existem leis tão severas, se essa severidade das leis é uma necessidade nossa? E os espíritos respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam mais a punir o mal quando está feito do que a secar a sua fonte. Somente a educação poderá reformar os homens. Então, eles não necessitarão mais de leis tão rigorosas. A lei é proporcional à infração, mas somente a educação é o que ele chama a atenção aqui para a gente. Somente a educação, não aquela educação de fazer homens instruídos, de títulos. Eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho MBA, eu estudei fora a vida toda. Não é só essa educação, porque existem homens inteligentíssimos, mas que voltam toda a sua inteligência para manipular a massa, para dominar, para vencer o outro, para conquistar mais poder, para exercer o seu mando, a sua autoridade. Então, ele não está praticando bem. A educação que ele chama aqui, atenção, é a educação moral, é a educação dos sentimentos, é o evangelizar. Está faltando evangelização na nossa sociedade. Porque quando evangelizamos, nós trazemos a lei de Deus para o nosso presente. Nós trazemos a lei de Deus para a nossa casa. Evangelizar os filhos, evangelizar os pais. E assim, com o nosso exemplo, a gente vai modificando um entorno, vai modificando também as pessoas, porque nós estamos praticando, nós estamos no esforço de mudarmos.
de perseverarmos. Então, precisamos empenhar, precisamos colocar em prática esses ensinamentos do evangelizar. Quando chegarmos em casa, quem traz as crianças aqui, é importante conversar. O que você aprendeu na aulinha hoje? É importante fazer essa troca com o nosso filho, nos preocuparmos, porque muitas vezes a gente ensina a ele que tem que falar inglês. E a gente fica preocupado no final do mês se vamos conseguir pagar um curso de inglês. Mas a gente não fica preocupado se ele faltou a evangelização, se ele aprendeu que tem que respeitar o mais velho, que tem que respeitar o próximo. Isso começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A gente tem que lembrar, porque é respeitando as pessoas do nosso lar que os nossos filhos vão conseguir respeitar as pessoas da sociedade. É assim que o nosso filho vai conseguir obedecer às leis de Deus. É através do nosso exemplo, da nossa motivação, da nossa força de vontade. Começa sempre a partir de nós. E para a gente finalizar, vamos fazer a leitura da última questão, que ele fala: como um homem poderá ser levado a reformar as suas leis? Isso acontece naturalmente, pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitas e reformará muitas outras. Espera. Quando eu li esse espera, eu falei, não, espera, mexeu comigo. Porque é o espera de trabalhar. Não é espera que tudo vai cair do céu. Não é isso. É espera fazendo a sua parte. É espera na perseverança. É espera no trabalho. É espera pensando no próximo. É esse espera que ele chama a atenção para a gente. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. O outro pode não ter se sensibilizado agora, mas vai chegar um momento que ele vai se sensibilizar. Mas e nós, que já temos o conhecimento? Nós temos o conhecimento, nós já sabemos o que é certo. E o que está faltando? É aplicarmos a nossa vontade nesse trabalho no bem, nesse empenho verdadeiro de modificarmos a nós mesmos, de nos reformarmos, de nos conhecermos por dentro, deixar a nossa veste, deixa essa vida de aparência e veja o que você traz, porque assim você vai se tornar uma pessoa melhor. E tudo ao seu redor vai melhorar. Que a gente tenha essa certeza dentro de nós, que nós não estamos desamparados, que tudo passa, e que a lei de Deus rege tudo e todas as coisas. Que Deus nos abençoe.